Tenho a honra de chamar a este palco Carlos Andrade, economista-chefe do Novo Banco, antes no BES desde 2002, é professor nos cursos de Economia, Direito e Gestão na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Carlos. Muito bom dia. Minha apresentação pretende falar essencialmente de duas coisas. Primeiro, onde é que está e para onde vai, enfim, tanto quanto é possível dizer, a economia global. E, em segundo lugar, quais são os principais riscos para essa expectativa ou para esse cenário. E a primeira ideia é de que, embora às vezes não pareça, deixa-me contar, como o Ricardo disse, dou aulas, que há umas 2 semanas perguntei aos meus alunos, estávamos a falar de ciclos económicos, são alunos do primeiro ano, se achavam que estávamos num ciclo de expansão ou de ciclo positivo, de expansão, ciclo negativo, e muitos deles disseram que não estávamos num ciclo de expansão. E eu às vezes posso perceber essa resposta porque em alguns aspectos não parece que estamos num ciclo de expansão, porque o ambiente, enfim, o Ricardo falou também, muitas questões, dúvidas, problemas e ansiedades que estão muito visíveis hoje em dia, às vezes pode não parecer, mas na verdade estamos num ciclo de expansão e é dos ciclos de expansão mais longos em registro. Quando entrarmos em junho, nos Estados Unidos, tornar-se-á o ciclo de expansão económica mais longo que existe em registro. Há uma ideia que é importante ter em conta também, é que por causa de um ciclo que demora tanto tempo, muitas vezes se diz estamos à beira de uma recessão porque já dura há tanto tempo, mas os ciclos de expansão económica não morrem simplesmente de idade avançada. E é preciso haver algum fator que justifique essa inversão do ciclo. E, portanto, o facto de ser um ciclo longo não significa que estejamos à beira de acabar. Mas significa que estamos algures aqui, numa fase avançada do ciclo, e o facto de estar numa fase avançada do ciclo, embora não signifique que estamos à beira de inverter o ciclo, há determinadas características próprias desta fase. A economia cresce, vai usando mais recursos e, portanto, os recursos disponíveis vão ficando menos disponíveis. E, portanto, essa é uma das características, é que há menor capacidade produtiva excedentária e isso significa recursos mais escassos, significa maior concorrência por esses recursos e significa ter que pagar mais por eles. E é interessante se olharmos para os inquéritos que são feitos às empresas, não só nos Estados Unidos, onde este ciclo de expansão é mais evidente, mesmo na zona euro, onde o ciclo de expansão nos parece menos evidente, a economia cresce menos, embora cresça também, e em Portugal, as empresas, de uma forma sistemática, apontam como uma das principais restrições à sua atividade a dificuldade de lidar com esta escassez de recursos. Nos Estados Unidos, vemos o mercado de trabalho com uma taxa de desemprego 3 e tal por cento, 3,6%, uma taxa de desemprego muito baixa. As empresas reportam dificuldades em arranjar trabalhadores para preencher as vagas de trabalho tendo que pagar também mais por esses trabalhadores. Mas mesmo em Portugal, o Banco de Portugal, num boletim económico recente, dizia o número de empresas a reportar dificuldades em contratar trabalhadores qualificados está em máximos históricos. Se virem uma estatística que o INE começou a publicar recentemente sobre as remunerações do trabalho, as remunerações regulares do trabalho crescem em Portugal, em termos homólogos, ligeiramente acima de 3%, mas há setores, por exemplo, nos transportes, onde crescem mais de 6%. E, portanto, existe esta restrição. Enfim, depois há uma outra restrição que tem a ver com políticas que foram mais expansionistas. Tome-se o caso dos Estados Unidos, com aquele estímulo fiscal muito agressivo no final de 2017, com efeitos muito evidentes, mais evidentes no início de 2018, mas esses estímulos vão de alguma forma atenuando-se, mesmo os estímulos monetários também. A política do Fed, por exemplo, é menos expansionista do que era. A política do BCE é menos expansionista do que era também, com o fim da compra de dívida
no final do ano passado. E, portanto, estamos algures aqui. Se nós virmos de 2017 para 2018, 2018 para 2019, o crescimento das principais economias vai sendo ligeiramente menor e isso tem a ver, então, mais com uma convergência para um crescimento mais tendencial, mais sustentável, do que propriamente estarmos a ir para uma recessão. A ideia, eu peço desculpa porque não se vê muito bem, mas isto aqui, há aqui uma barra, há aqui uma outra barra, há aqui uma outra barra. Isto são períodos de recessão. Este gráfico aqui representa um indicador de condições monetárias e financeiras, que é um agregado que tem a ver com juros, taxas de câmbio, que tem a ver com preços da habitação, que tem a ver com mercado acionista. E quando este indicador está abaixo de zero, essas condições são restritivas para as empresas e para os consumidores, e é nessas circunstâncias em que tipicamente acontecem recessões. E, portanto, neste momento, embora já tivéssemos aqui um caminho no sentido de condições mais neutrais ou restritivas, entretanto até se inverteu, porque houve aqui também, por exemplo, o Fed deixou de subir juros, por exemplo, e, portanto, nós estamos com condições monetárias e financeiras. As famílias, as empresas continuam a conseguir financiar-se em condições favoráveis. O mercado de trabalho continua com uma evolução positiva. Há a criação de emprego e há a subida de salários. Eu vou referir isso aqui, mas os salários no conjunto da zona euro crescem à volta de 2,5%. Já vimos que em Portugal até as remunerações num todo à volta dos 3%. Nos Estados Unidos, 3,5%, 4%, de acordo com os indicadores que utilizarmos. E, portanto, reparem, nós temos, por um lado, empresas a conseguir financiar-se em condições positivas. Eu apresento aqui também um indicador que é importante, que tem a ver com o mercado de crédito. Os spreads de crédito que as empresas enfrentam também têm a ver também com as condições de financiamento. E, portanto, se nós temos condições de financiamento da atividade económica que ainda são favoráveis, temos criação de emprego e temos os salários a subir. E deixem-me agora dizer uma coisa que é, obviamente, muito simplificada e generalizada, mas a ideia é que, enfim, podemos considerar que as famílias, no seu todo, e obviamente haverá situações em que isso não acontece, mas no seu todo as pessoas têm emprego, que é o mais importante, têm o dinheiro suficiente para comprar as coisas que precisam. As empresas têm condições para se financiarem sem grandes stresses e há aqui a evolução dos resultados das empresas nos Estados Unidos e na Europa. Tivemos crescimentos bastante significativos, agora com alguma queda homóloga, mas tem a ver precisamente, enfim, isto é um pormenor, mas quando os Estados Unidos baixaram impostos, por exemplo, isso melhorou os resultados das empresas e, portanto, a comparação homóloga com esse período é mais negativa, é uma das razões, mas a expectativa continua a ser, na segunda metade deste ano, de crescimento, embora mais moderado, dos resultados das empresas. E, portanto, neste conjunto de circunstâncias, é natural que esperemos que as economias continuem a crescer, embora menos, por causa das tais restrições inerentes a uma fase já longa do ciclo económico. E eu estou a falar de fatores endógenos que possam levar a economia a inverter o seu ciclo. Obviamente que haverá fatores exógenos e esses são mais difíceis de prever. Mas se foram estas circunstâncias que nos levaram, quando perspectivámos o ano 2019, continuássemos a perspectivar um ano com condições benignas, um ano em que teríamos um crescimento, mas mais baixo, no sentido da tendência, salários a crescer, mas uma inflação contida. E como a inflação está contida, os juros podem continuar baixos, os bancos centrais podem continuar a estimular a economia com juros baixos e políticas monetárias expansionistas. No geral, condições de financiamento favoráveis para as empresas, mas perspectivamos também, e até certo ponto este ano isto estava a bater certo, que os principais fatores de risco político teriam desenvolvimentos benignos, ou pelo menos não seriam desfavoráveis. E até certo ponto tínhamos visto isso. Aparentemente, os sinais indicavam que os Estados Unidos e a China iam chegar a um acordo comercial. O Brexit, o cenário de um hard Brexit, aparentemente estava a perder força, porque o Parlamento Britânico rejeitava essa hipótese, mas eis que nas últimas semanas tivemos este fator exógeno e não endógeno
a pôr em causa o nosso cenário benigno. E, portanto, o que eu vou falar a seguir, no resto da apresentação, tem a ver, em primeiro lugar, olhar um bocadinho para alguns fatores relacionados com esta expectativa de um cenário benigno. E reparem, como eu referi, os salários crescem, de facto, as economias crescem também, embora com alguns problemas específicos, em particular, enfim, na China, no setor industrial na Europa, o setor automóvel está a passar por uma fase, se calhar, mais estrutural, de dificuldades estruturais. Falarei primeiro um pouco, dois ou três pontos sobre esses fatores endógenos e depois sobre estes fatores de risco político. Então, começando pela questão enfim, que é fundamental para sustentar qualquer cenário benigno, que é manter condições de financiamento favoráveis, não restritivas, juros contidos, isso depende da inflação manter-se também baixa. Este é um enigma que é, nesta fase do ciclo de expansão, historicamente nós devemos ter uma inflação muito mais elevada. Se calhar exagera-se dizer que a inflação está muito baixa, porque na verdade a inflação está próxima das médias de longo prazo. E se olharmos uma inflação, desculpem, uma inflação que nos Estados Unidos está em 2%, na zona euro em 1,7%, não está assim tão longe daquilo que são os valores de referência ou de metas dos bancos centrais. E, mais do que isso, nós vemos que há uma tendência, embora com altos e baixos, uma tendência gradual de subida da inflação. Mas não está tão alta como historicamente esteve. Há várias razões para explicar isto. Nós, enfim, temos os efeitos da automação, os efeitos da globalização, tiram de alguma forma algum poder reivindicativo aos trabalhadores e aos sindicatos. Há esta questão que eu acho que vai marcar muito os próximos anos e já está a marcar, por exemplo, muito esta pré-campanha eleitoral nos Estados Unidos para as eleições de 2020, o que fazer com estes gigantes tecnológicos. Há empresas, um pequeno grupo de empresas que têm uma dimensão e um poder de mercado muito significativo e com isso também, na verdade, isto parece um pouco contraintuitivo, que são empresas de inovação tecnológica, mas que na verdade abafam muito um ambiente mais competitivo e de mais inovação. Qualquer concorrente que apareça, a Google, a Amazon, a Facebook, etc., é muito facilmente absorvido por estas empresas e, portanto, não se gera um ambiente concorrencial com empresas de dimensão mais significativa. E mesmo no mercado de trabalho, um poder mais excessivo de algumas poucas empresas também, enfim, distorce aqui o funcionamento do mercado e a concorrência no próprio mercado de trabalho. Quem contrata tem um poder excessivo sobre o preço. Este é um ponto interessante a ter em conta. Mas esta questão das empresas terem também pouco poder de fixação de preços tem a ver, por um lado, também com a crescente digitalização do comércio, que torna a concorrência também mais, neste caso, mais transparente. Quem compra produtos facilmente vê, enfim, esta empresa está-me a vender este preço, mas eu posso ir ver facilmente outras empresas a que preço é que vendem. E isso limita muito essa capacidade das empresas fixarem preços mais elevados e também porque há esta expectativa de que nós estamos numa fase também de menor crescimento, com algum receio de inversão do ciclo e, portanto, também há aqui algum receio de que se perca mercado. Há depois, enfim, um aspecto mais estrutural, mas interessante. A verdade é que os bancos centrais também ganharam mais credibilidade no combate à inflação e há um outro fator que esse é mais conjuntural, mas pode ser mais relevante, e vou falar dele daqui a pouco, que as empresas estão, em grande medida, a acomodar algum aumento de custos que se observa, aceitando margens mais baixas. Mas, no fundo, o que isto significa, e ainda que nós devemos ter em conta algum risco já vou falar da guerra comercial e das tarifas, estas tarifas têm impacto sobre os preços. A questão dos salários mais elevados, a questão de estarmos com recursos mais escassos e, portanto, de ter que se pagar mais por eles, tudo isto são forças que deveriam levar a preços mais elevados, uma inflação mais elevada. Até agora não levaram, por um conjunto de circunstâncias, que eu tentei referir a alguns deles, mas podem, a certa altura,
repercutir-se de uma forma mais visível nos preços finais. Portanto, há algum risco de termos aqui alguma surpresa e as expectativas de inflação terem que ser revistas em alta, mas para já, no imediato, não atribuíam uma probabilidade muito elevada a esse risco e, portanto, a expectativa é que continuemos com a inflação, eu chamaria normal e contida, não necessariamente muito baixa, como às vezes é referido. Mas isto significa que, para os principais bancos centrais, não há necessidade de tornar as políticas monetárias mais agressivas, de subir juros. Pelo contrário, como eu referi, o Banco Central nos Estados Unidos, o Fed, deixou de subir juros. O mercado, neste momento, espera que o Fed baixe juros. Essa expectativa está em contraste com o que é uma expectativa do próprio Fed. Nós achamos que o Fed para já vai manter os juros, não os vai baixar. E no Banco Central Europeu não vemos, num qualquer horizonte de previsão, qualquer subida de juros. E, na verdade, isto é um bocado deprimente para quem trabalha no setor bancário. Olhando aqui para a Euribor a 3 meses, até meados de 2022, a expectativa do mercado é de que os juros se mantenham negativos. E, avançando, é neste contexto que nós, olhando agora para os juros de longo prazo da dívida pública, nós vemos os juros na Alemanha à volta de 0, até valores ligeiramente negativos, nos Estados Unidos à volta dos 2,5% e em Portugal a dívida há 10 anos abaixo de 1%. A dívida há 5 anos em valores marginalmente negativos. Isto dá que pensar um bocadinho. Reparem, estas condições todas levam-nos de novo para um ambiente global onde há rendibilidades muito baixas e, portanto, nos mercados financeiros, os investidores olham para onde existem rendibilidades mais altas. E Portugal, neste momento, beneficia de uma percepção muito favorável, de enfim, um déficit já próximo de 0, de crescimento económico, este boom do turismo. E, apesar de tudo, os juros não estão a 0, estão a 1%, e, portanto, é uma alternativa segura para ganhar uma rendibilidade que é mais elevada do que nas economias core. Mas significa também que haverá uma maior atratividade de outros investimentos mais arriscados. E a perpetuação de juros mais baixos também alimenta um risco de estarmos a valorizar algumas classes de ativos que, pela sua essência, poderiam não ser valorizadas. Neste sentido, este ambiente de perpetuação de juros baixos também pode ele próprio conduzir a uma má afetação de recursos e a ganhos de produtividade que não são tão altos como poderiam ser. E refiro aqui um ponto que eu consideraria, se calhar, na perspectiva dos fatores de risco endógenos, aquele que poderia ser o mais relevante, que é, nós vimos, neste contexto de juros baixos também, parem, nós tínhamos aqui, se considerando, isto é dívida, neste caso é americana, mas, e peço desculpa, mas há sempre mais facilidade de arranjar dados, em muitos casos, para os Estados Unidos, de risco mais elevado, e portanto aqui um rating BBB ou high yield, ou seja, dívida que não tem estatuto de investment grade, aquilo que às vezes se chama o junk. Tínhamos aqui, a seguir a 2008, no conjunto da dívida destes ratings, à volta de 1 trilhão, o nosso bilhão de dólares, e neste momento à volta de 4 trilhões. E, portanto, há uma exposição muito maior a ativos de maior risco. E, portanto, qualquer alteração de sentimento no mercado ou de condições de financiamento se tornarem menos favoráveis, há aqui um risco, obviamente, associado à exposição a esta dívida. Há risco de empresas, enfim, mesmo numa questão de crescimento continuar muito baixo, de algumas empresas poderem ter algumas dificuldades, poderem ver o seu rating também piorado. E, portanto, é um fator de risco a ter em conta, sobretudo também considerando que desde a crise de 2008 até 2012, a crise das soberanas na Europa, nós temos aqui, obviamente, como resposta a essa crise, a dívida pública aumentou significativamente, a dívida das empresas está a aumentar também, baixou a dívida do setor financeiro, baixou a dívida das famílias, mas que apresenta também agora alguma recuperação. E, portanto,
é um fator de risco a ter em conta. Virando-me agora para a parte final, que é olhando para os tais fatores exógenos, os tais fatores que estão a pôr em causa o nosso cenário benigno para 2019. Nós vimos uma evidente subida da incerteza política. Isto é um indicador que é subjetivo, mas é interessante. É mesmo um site, policyuncertainty.com. Vão lá ver, tem indicadores para alguns países. Este é o indicador global. Há uma evidente subida da incerteza política e, em grande medida, isso está associado ao tema das guerras comerciais, obviamente ao tema do Brexit. E são, provavelmente, dentro destes dois fatores, os dois riscos mais importantes no imediato. O tema das guerras comerciais, obviamente, ter uma política de subida de tarifas é um bocado desadequado para o tipo de comércio que nós temos hoje. É um comércio muito mais fragmentado, onde as cadeias de produção e distribuição estão distribuídas e não simplesmente concentradas num país. Portanto, a ideia dos Estados Unidos subirem tarifas naquilo que é produzido na China, se no século XIX isso significava que era mais difícil importar as coisas produzidas na China e, portanto, passavam-se a produzir nos Estados Unidos, hoje em dia é muito diferente, porque muitas das importações dos Estados Unidos são de empresas americanas que estão nos Estados Unidos e, portanto, isso reflete-se em menos resultados para os Estados Unidos. Muito daquilo que é produzido nos Estados Unidos utiliza como inputs produção americana. E é por isso que nós vimos recentemente as próprias ações das tecnológicas americanas a serem muito penalizadas por estas últimas medidas sobre a Huawei. Mas um risco que nós temos é de disrupção destas cadeias de produção e de distribuição a nível global. Há um efeito que é evidente, embora seja muito escondido, e diga-se, isso não acontece, mas acontece. As tarifas têm um impacto sobre os preços. Isto é, o índice de preços no consumidor nos Estados Unidos. Esta linha verde abrange 9 categorias que são atingidas pelas tarifas e onde os preços, desde 2018, já crescem mais de à volta de 3,5%, embora no global da inflação isso é abafado por estabilidade ou até queda noutros preços. Mas esse efeito existe. Existe um efeito de, e isto é interessante, um survey recente às empresas americanas que operam na China, 75% dizia que estão a ser prejudicadas na sua atividade. Não me lembro agora da percentagem, mas várias empresas dizem que estão a sofrer, de alguma forma, represálias através de exigências burocráticas alfandegárias, de inspeções muito mais estritas na China. E depois pergunta-se, mas quantas destas empresas estão a pensar relocalizar ou deslocalizar? Menos de 6% destas empresas considera deslocalizar para os Estados Unidos, 25% considera deslocalizar ou está a deslocalizar para outras economias da região do Sudeste Asiático e apresento aqui só a título de ilustração desta ideia, como no primeiro trimestre deste ano as importações americanas a partir do Vietnã dispararam brutalmente. Portanto, isto penaliza a China, de alguma forma, sim, mas não beneficia necessariamente os Estados Unidos. É possível, por exemplo, uma empresa americana, em vez de importar da China para os Estados Unidos, deslocalizar para o Canadá, importa da China para o Canadá e depois distribui do Canadá para os Estados Unidos. E, portanto, há pouca eficácia e, na verdade, de 2017 até agora, o déficit da balança comercial americana com a China aumentou. Reparem, o que é mais relevante é que os Estados Unidos estimulam a procura interna, e se há mais procura interna, importa-se mais coisas. Se os americanos querem comprar coisas produzidas na China, aquilo que as tarifas fazem é tributar esse consumo, sobretudo, e tributar os resultados das empresas. Isso é importante ter em conta e também é interessante, olhando aqui para esta barra verde, as barras verdes representam as empresas que têm menos de 50% das suas vendas nos Estados Unidos. Portanto, aquelas empresas mais expostas ao mercado global, e vemos que no primeiro trimestre, comparando com as empresas de presença mais doméstica, há uma diferença enorme no crescimento das receitas, 7,3% de crescimento para as empresas mais domésticas e apenas 0,2% para as empresas de maior exposição externa. E, no entanto, se nós virmos nos resultados, temos uma queda de 12,8%, ou seja, não só as receitas são mais baixas, mas as empresas depois absorvem também
esse custo das tarifas e esta disrupção causada pelas tarifas absorvem isso nos seus resultados para não perder cota de mercado, não perder clientes. E isto é um risco que existe também. Porque se nós virmos empresas a terem resultados piores, lá poderemos ir por via daquele canal de dívida, ter uma deterioração das condições de financiamento de empresas que têm resultados piores, ter ratings piores e termos aí uma confiança a deteriorar-se. Portanto, este é um risco que existe. E há um outro tema que foi simplesmente adiado, mas não resolvido, e esse é muito relevante para a Europa, que é a questão de termos tarifas sobre o setor automóvel europeu impostas pelos Estados Unidos. Essa decisão não foi afastada, foi adiada por 6 meses e, portanto, são 6 meses de incerteza e de receio sobre um setor que já está a sofrer aqui algumas dificuldades estruturais, como eu disse. Não é? Estamos a evoluir para o elétrico, para outro tipo de mobilidade também, e, portanto, é um setor também com bastantes dificuldades. Eu disse que esta guerra penaliza a China, seguramente que penaliza, e nos mercados financeiros há aqui 2 receios. Um é que, para responder a esta dificuldade, a China desvalorize mais a sua divisa, o renminbi, uma desvalorização excessiva da divisa chinesa, embora se possa dizer isto é positivo, porque assim a China exporta mais, mas assusta, enfim, por um lado, tudo que é parceiro comercial da China, olhem para economias asiáticas que fornecem à China, sofrem uma perda de competitividade, e as suas divisas apreciadas face à China, e, portanto, isso é negativo para aquele conjunto das economias emergentes, em particular, mas não só na Ásia. Isso é negativo para a Europa, que tem uma relação comercial também estreita com a China, e pode levar a saídas de capitais dos emergentes e, portanto, criar aí alguma dificuldade. Eu não acredito que a China vá desvalorizar muito a moeda, mas é uma preocupação que existe. E uma outra preocupação que é a China tem, julgo eu, 7 ou mais por cento de todo o estoque de dívida dos treasuries americanos. É sempre aquela ideia de que tem a bomba atómica, que é, de repente, despejar essa dívida no mercado, fazer subir os juros. Acredito que isso era mesmo uma bomba atómica, no sentido em que atingia os Estados Unidos, mas atingia a própria China também. Portanto, não acredito que isso vá para a frente, mas é um risco. E, finalmente, e para terminar, 2 riscos que temos aqui mais perto, mas como vamos falar deles à tarde sobre o Brexit, felizmente não vou ter que me alongar, e acho que não teria nada de inteligente a dizer sobre o Brexit, porque é um processo, de facto, difícil de entender. Deixem-me só dizer que a minha leitura dos últimos acontecimentos, a admissão da Theresa May, os resultados das eleições europeias no Reino Unido, e a corrida à liderança do Partido Conservador, no seu conjunto, tendem a favorecer um cenário de um hard Brexit, de um Brexit sem acordo. A liderança do Partido Conservador, neste momento, está presa a uma agenda mais agressiva. A futura liderança estará presa a uma agenda mais agressiva do Brexit. E, portanto, não sei se este risco está devidamente considerado no mercado. Acredito que uma saída à bruta terá um impacto na queda da atividade no Reino Unido e, por arrastamento também, na Europa. Existe esse risco. E deixem-me chamar só a atenção para um outro risco latente, que eu acredito que iremos ouvir falar mais dele, que é, e também de alguma forma em função do que foi o resultado das eleições europeias em Itália, uma maior, enfim, governo italiano e, sobretudo, a Liga, considerar que está mais legitimada para fazer frente à Comissão Europeia no que respeita a imposições orçamentais. E nós temos visto recentemente, enquanto a dívida portuguesa está a ir para os caminhos que eu referi, um alargamento dos spreads de Itália, a significar que o mercado está preocupado com este tema. E, portanto, a ideia é esta. Do ponto de vista dos fatores endógenos, a nossa leitura é de que a economia, os seus fundamentos, apontam para que continue a crescer, embora menos, enfrentando, no entanto, um conjunto de riscos, sobretudo exógenos, e como tal também mais difíceis de analisar do ponto de vista económico, que, em particular, a questão das guerras comerciais, a questão do Brexit. E, para além, estes são os riscos que nós conhecemos e que na gíria costumam ser referidos pelos rinocerontes cinzentos, é
aquilo que pode acontecer, não sabemos se vai acontecer, mas dentro daquilo que nós estamos a ver, e depois os cisnes negros, e provavelmente será isso que vai acontecer, que é o que pode acontecer e que nós não sabemos e não estamos a ver. Muito obrigado.